Ô, companheiros, eu estava pensando aqui, uma comparação do ser humano, assim, uma ideia do que é o homem, o animal humano. Bom, é claro, tem muitas ideias de como simbolizar o ciclo de vida do ser humano, mas eu pensei desta forma. O ser humano é como que uma semente, é óbvio que de alguma origem, que se dão a origem a Deus, né? Mas o ser humano é uma semente, imaginando assim, como que o espermatozoide, eu não sei se pode dizer bactéria, célula, mas é um bichinho pequenininho, é uma sementinha, que é claro ali junto com o óvulo que está com a mulher, juntos ali, os dois relacionados, então se desenvolve. Aquela semente se desenvolve assim como uma árvore. E depois dá o fruto. O fruto que se desliga da árvore e dá continuidade assim para sempre, eternamente. Claro, se não houver uma interrupção. Eu reparei que a humanidade, nas escritas, nas histórias da humanidade, e ainda até hoje, claro, tem muitos homens que se preocupam com a continuidade, com a sua continuidade, a continuação do seu nome, vamos assim dizer. Mas não é exatamente um nome, mas é a continuidade da vida que dele surgiu, o seu fruto. Quer dizer, em seu fruto ele permanece. Então existe a preocupação de muitos homens em relação a isso. Eu acho meio estranho o fato de que a mulher, o sexo feminino, independente de ser do gênero humano, tem uma diferença de trato. Inclusive, dá a entender, é claro, que o fruto, aquele que pode ser comparado como aquela sementinha que desenvolveu e tornou-se uma árvore, e dele se desligou um fruto que é a sua semente, é óbvio que não é do homem, porque o homem não tem, não é ligado à constituição do físico humano. Quem é ligado à constituição do físico humano, o desenvolvimento do corpo humano, é a mulher. Então a mulher, sim, ela é mais provável que possamos equipará-la com o que eu estou dizendo, a sementinha que germinou, se formou, transformando-se em árvore. Porque dela, da mulher, se desprende o fruto que o homem reivindica, o direito. Observando a humanidade desde o princípio, se vê que os direitos da mulher é contido. Ninguém pode dizer que em nossas histórias, na tradição da humanidade, a mulher teve algum privilégio igual ou superior ao homem. Isso jamais. A mulher sempre foi submetida ao homem. Bom, tudo tem uma razão, é claro. E eu não vou explicar essa razão, mas eu acho que quem gosta de observar, quem gosta de aprender as coisas, tem um motivo de explicar para si mesmo por que motivo é que a mulher é tão contida em toda a nossa história. Bom, companheiros, eu falei isso da gente ser parecido com o desenvolvimento de uma árvore. Inclusive, não deve ser uma ideia singular, porque temos ali o indicativo das gerações como árvore genealógica. Posso estar enganado na pronúncia, mas quem entende o que eu estou dizendo. Árvore
genealógica, inclusive tem até aquelas ramificações da árvore genealógica. Então dá para se entender o que eu estou dizendo sobre a semelhança do homem com uma árvore que se desenvolve e dá o fruto, que se desprende dele e dá continuidade ao seu nome, à sua presença, à sua existência. Eu cheguei assim a pensar isso através de um vídeo que eu vi de um companheirinho falando que não gostaria de ser pai. Eu concordo com ele, eu nunca quis ser pai, não sou pai e não quero ser pai, porque eu desde pequeno eu sempre pensei assim, desde criança, quando eu via as proibições, quando eu via as coisas severas contra as minhas ações, eu pensei, eu preferia não ter nascido, porque nascer, vir ao mundo, conhecer, sabendo que vai perder, eu preferia não ter nascido, porque não tendo nascido, eu não teria esse prazer que eu tenho aqui, vivo. Então, pensando assim, dessa forma, que eu não gostaria de ter nascido, quantas vezes eu pensei, puxa, se eu fosse um aborto, eu me sentiria melhor. Eu sempre pensei, se eu estou insatisfeito com isto que eu ganhei, eu não estou contente com não o que eu ganhei, não estou contente com o que me mostraram, o que eu vejo, sabendo que vou perder. Por que motivo é que eu vou trazer um outro ser humano à vida para que conheça o que eu conheço, veja o que eu vejo e perca tudo isso? Eu prefiro não ter filhos. Bom, é claro, um pensamento meu e de alguns poucos. Agora, uma pessoa que quer ter filhos, quer ter o seu sangue, seu DNA todo espalhado, eu acho muito bom. Eu acho é uma característica de cada um. Só que temos que pensar uma coisa: se existe algum relacionamento da vida entre ter filho ou não ter filho, se a vida do ser humano permanece nas gerações, eu pergunto, aquele que não tem vida, aquele que não tem continuação, assim como eu e alguns poucos, será que vai ter um destino diferente daqueles que têm descendência? Não, eu penso assim, se eu sou o último ali, de onde vim, eu sou o único, e eu sendo o único, ninguém tira o meu lugar, eu sou o único. Então, se houver de permanecer alguma vida, eu acho que vai permanecer aquela de onde nenhuma outra vida saiu. Porque se sair uma vida de mim, aí então a vida já não está em mim. Passei para frente. Não tendo filhos, desta forma eu retenho a vida em mim. Eu sou uma única consciência. É claro, descendendo de outros que vieram antes de mim. É claro que eu sou fruto de uma geração, mas a partir de mim não tem nenhuma vida. A vida se reteu em mim. É por isso que eu penso que, bom, é o meu pensamento, de repente tem mais vantagem aquele que não tem filhos do que aquele que tem filhos. Companheiros,
pensamentos. Bem, eu tenho o direito de pensar. E gostaria de ouvir o pensamento de todos vocês. Companheiros, longa vida.